Nem todo astro do esporte merece ser tratado como herói. É o caso do jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, de 39 anos. Ele foi acusado e começou a ser investigado em dezembro por ter cometido crime de abuso sexual na Espanha, em uma badalada casa noturna. Quando Daniel Alves ia ser preso, ele estava no México. E a sogra de Daniel Alves morreu. Então ele veio para a Espanha e foi o momento em que ele foi preso preventivamente. A acusação é de que ele teria abusado sexualmente de uma mulher de 23 anos, a quem ele enganou, trancou num toalete da área VIP da boate e a agrediu fisicamente do fato do sêmen estar no vestido dela. Reminiscência de Mônica Lewinsky. E olha que eles não traduzem Chitãozinho e Chororó nos Estados Unidos, então não tinha como o Bill Clinton saber. Mas Daniel Alves, ele devia saber que o vestido velho da mulher amada tem muito valor. Bom, o que acontece é que com esse conjunto robusto de provas, ele teve a prisão preventiva decretada e na Espanha ela pode durar até 2 anos. Pode ficar... O prazo máximo da preventiva na Espanha é de 2 anos para esses casos aqui. Podendo ser renovado. E eu não sou expert em direito. Se você me perguntar da Itália, daqui... Eu até arrisco, mas da Espanha eu prefiro, como dizia a Copelli, eu prefiro não comentar. Mas o caso é grave, as provas são robustas, ele tinha que... Uma testemunha que deporia em favor da sua defesa desistiu, né? Não vou mencionar quem é, porque é melhor manter a privacidade dessa testemunha, mas o fato é que hoje ele está ocupando uma cela de 6 metros quadrados, e ele divide essa cela com outro brasileiro, também, né, é preso por crime sexual. E olha que imagem que o Brasil tem, né? E ele se chama Coutinho, o companheiro de cela, que é homônimo do jogador Coutinho que jogou com ele na seleção brasileira. Bom, cada vez ele negou, né, na imprensa, mas cada vez mais vem à tona provas, testemunhas, documentos, imagens, evidências de que ele realmente não só abusou sexualmente e agrediu, dentro desse contexto do crime sexual, a vítima, como ele também assediou as amigas da vítima, tocando as partes íntimas delas na boate. Fernando Holliday. Não vou começar com a Dani Alves, que ela é mulher e eu falo que só a mulher ela consegue ter a dimensão do horror que é um crime sexual. Bom, Pavinato, recentemente a Espanha realizou algumas mudanças na sua legislação justamente porque esse país tinha, e ainda tem, claro, mas vem sido atenuado índices muito altos de violência sexual. Eu tive a oportunidade de recentemente estar na Espanha e acompanhar com um dos maiores especialistas nesse tema lá naquele país, como foi esse processo, né, de mudança da própria legislação da Espanha. Eles alteraram, e uma das principais alterações que não tem aqui no Brasil é a questão do conceito ali de consentimento, né? Isso deu uma grande guinada nas decisões judiciais para evitar impunidades em casos de estupros, né, de violência sexual. Então lá eles têm uma legislação mais abrangente, que é mais, eu diria até mais adequada do que a nossa para esse tipo de caso. Agora, o que os advogados, o advogado que está no caso do Daniel Alves vai tentar fazer é colocar atenuantes. Não é dizer, por exemplo, que ele estava bêbado, porque para mim, olha, estar bêbado deveria ser algo a colocar como agravante, não atenuante, não é? Mas eles lá
vão tentar algumas brechas ali para colocar esses atenuantes para diminuir a pena ali do Daniel Alves, né? E ele contratou um dos advogados mais caros da Espanha. Exatamente, um dos maiores advogados da Espanha, então vai acontecer isso. Eu imagino, sim, até mesmo pelas provas que estão sendo divulgadas, que ele vai acabar sendo condenado, mas agora a busca efetivamente de atenuantes. A vítima, né, ela já se manifestou que não quer nenhum tipo de indenização. O que ela quer é justiça. Portanto, ela já abriu mão de qualquer tipo de indenização. Ela não quer. Um fato que é interessante a gente abordar também é que a boate, no momento que o segurança notou, verificou que aconteceu uma violência sexual, imediatamente ele colocou ali o protocolo para esse caso, para esse tipo de crime de violência sexual, porque lá na Espanha existem protocolos a serem seguidos ao ser identificado violência sexual, especialmente vindo ali de uma mulher ou até mesmo criança, né? Então, todos os estabelecimentos já estão preparados para saber como agir. É importante esse tipo de protocolo justamente para evitar, né, que impunidades ocorram, ou seja, que desde o momento que ela vai realizar o primeiro atendimento até ela ir para o hospital, que todos os procedimentos sejam ocorridos de forma mais adequada, não só para proteger a vítima, mas para proteger também todas as provas do crime que ocorreu. E aí, lições para o Brasil, Urian? Exato, isso aí é apenas um sintoma de algo que é um problema muito maior que a gente chegou a falar na semana passada, né? Aqui no Brasil, 5 meninas jovens, adolescentes estupradas por hora. 76% dos casos de estupro acontecem dentro da própria casa. Tem todos esses dados e mais lá no site do Instituto Liberta, que lida com abuso sexual. Mas é isso que a Dani falou, a gente precisa atualizar a nossa legislação para esse problema que é de saúde pública. E mais uma estatística, de todos os casos de estupro levados à autoridade policial, no Brasil apenas 1% chegam à condenação. Ainda impera. 1%. Né? E a gente quer falar de segurança do patrimônio público sem pensar, né, na segurança das mulheres e principalmente, né, porque a maioria das vítimas não são mulheres, são meninas. Meninas, meninos também, de 4 a 8 anos. Então é um problema que a gente precisa endereçar já, porque existe uma epidemia de estupro no Brasil. Rodolfo. Eu quero chamar a atenção para a atuação do segurança em questão nessa boate lá na Espanha. Né? Eu trabalhei como segurança, na segurança privada aqui muitos anos, inclusive já tive a oportunidade de estar com o Daniel Alves também, e essa atenuante de falar que o cara estava bêbado, na verdade é uma desculpa, porque eu tenho um grande amigo que fala que quando o álcool entra, as verdades saem, sabe? Então já é um defeito de caráter da pessoa. Mas voltando à atenção do segurança, se isso acontece no Brasil, isso já aconteceu e acontece muito nas boates aqui em São Paulo, nas casas noturnas aqui em São Paulo. Muitos seguranças estão preparados, outros nem tanto. Quantas mulheres vítimas de abusadores dentro das boates em São Paulo, no Brasil inteiro, recorreu a um segurança e pelo fato da pessoa ser famosa ou subcelebridades, abre aspas nisso, porque as subcelebridades dão um trabalho danado nas baladas. Tipo o rei do camarote. O rei do camarote, subcelebridade, ex-BBB... eu ia falar uma desgraça aqui, velho. Dá um trabalho na palavra. Desculpa a palavra, mas dá um trabalho, porque chega lá, chega contratando um segurança, quer VIP, quer camarote, quer que todas as mulheres estejam disponíveis para eles. Enfim, e um segurança que ganha, em média, R$80 na noite, sabe? Por R$100 de caixinha, às vezes deixa essa pessoa ir embora. Ou releva, porque normalmente essas pessoas, essas mulheres no Brasil são já taxadas como piriguetes, Maria Chuteira e não sei o que lá. Mas quando tem um caso de agressão, muita gente vira as costas por essa pessoa ser famosa. Lá na Espanha, não estavam nem aí. O segurança fez o quê? O segurança usou o protocolo. O segurança usou o protocolo. Veja bem, não estou colocando na mesma caixa, tá? Tenho grandes amigos, excelentes seguranças, pessoais e privados, que fazem um trabalho de excelência. Mas fica a reflexão, tem que usar o protocolo nessas boates em casos específicos de agressão contra a mulher. Nós falamos aqui há 2 semanas atrás sobre outras agressões que mulheres sofrem. E mais uma vez, cara, parabéns para esse segurança. E se você está nos assistindo agora e trabalha nas casas noturnas, apliquem, porque vocês vão salvar vidas. E a autoridade mesmo, né, Holiday? Porque a gente tem um problema sério no Brasil, muita gente
gosta de revitimizar a vítima do crime sexual. Eu costumo dizer o seguinte, isso autoridades chegam a fazer. Tem um caso recente de uma juíza que conduziu uma audiência por crime sexual dessa maneira, querendo saber da vida pregressa da vítima. Não importa a vítima, a vida pregressa. É um absurdo. O que importa é o ato. O que importa é a violência. E é isso que tem que ser combatido. Claro. E não o modo de vida de alguém. Exato. Uma profissional do sexo pode sim ser vítima de estupro durante o trabalho. Sim. Pode. Ela não pode apanhar. Ela não pode ter uma relação que a agrida e que ela não concorda. Sim. Nós estamos falando de relação sexual entre pessoas adultas. Mas sempre tem uma parte vulnerável biologicamente, que é a mulher. Né? A não ser que seja a Graciane Barbosa, né? Que também pode ser vítima de estupro. Né? Mas assim, a mulher em geral não é a Graciane Barbosa e o homem é mais forte. E a gente precisa parar com isso. A gente precisa cada vez mais tratar como ver a lei do abuso de autoridade, essa maneira de querer desvalorizar a vítima. E é o que acontece no Brasil. E é por isso que muitos casos não chegam ao fim. Você vê alguma esperança legislativa no Brasil nesse sentido? Olha, realmente eu acho que no caso de crimes sexuais, felizmente tem tido uma grande comoção no Brasil nesse sentido, e acho que a classe política ela tem se sentido cada vez mais pressionada, tanto é que nos últimos anos a gente tem tido cada vez mais o endurecimento de regime do Código Penal nesses casos de crimes sexuais, e acho que casos como esses, que são absolutamente terríveis, que são crimes hediondos, e que são crimes hediondos, evidentemente, acaba também pressionando a classe política a mudar a legislação ou até mesmo estabelecer por meio de lei esse protocolo que a gente viu lá na Espanha, que o segurança adotou. Talvez com a força de lei a gente também consiga combater mais isso. Só que uma coisa também que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, muitas pessoas, e até com certa razão, no início desse escândalo, falaram, olha, a gente precisa esperar a defesa do Daniel Alves, etc., se explicar e tudo mais. Só que ele foi se contradizendo ao longo do tempo diversas vezes. Primeiro ele disse que não tinha tido nenhuma relação com ela. Depois ele disse que já estava no banheiro e ela foi atrás dele. E aí depois ainda deu uma terceira versão dizendo que teve a relação, mas que tinha sido absolutamente consensual. E aí vem o depoimento sobre a tatuagem que realmente acaba forçando ele a dar essa última versão. Então, quando você vai tendo que mudar o seu depoimento todas as vezes, quando a sua versão da história não é estável, quando você vai modificando o cenário contra todas as provas de imagens, depoimentos, etc., e você não tem, inclusive, testemunhas ao seu favor, teve aí o caso que o Pavinato nos citou, né, de uma testemunha que ia a favor dele e acabou desistindo, evidentemente que não tem como a gente fingir que não sabe o que está acontecendo. As provas estão aí, elas estão aparecendo cada vez mais. E nós não podemos simplesmente amenizar a situação como se a gente ainda não tivesse certeza do que tivesse acontecido. Cada vez mais está muito claro que o que aconteceu ali foi sim uma agressão sexual. Eu acho que é importante também a gente frisar, não é, que essas mudanças legislativas elas vieram justamente, principalmente, aliás, para impedir que as impunidades continuassem a ocorrer lá na Espanha. Esse é um ponto importante que poderia ser debatido de forma séria também aqui no país. Para além disso, não foi só isso que foi feito, tá? Mas várias políticas públicas, especialmente voltada à educação, rede de proteção também. Foi feito todo um planejamento adequado, o protocolo para as casas, né, noturnas e para diversos outros estabelecimentos comerciais que foram adequadamente estabelecidos. Todos sabem o que precisam ser feitos. Esse é um ponto. Agora, quando o Pavinato estava falando aqui sobre exatamente a questão do consentimento, que lá é o seguinte, você tem a definição de consentimento, que basicamente significa a pessoa ela precisa colocar expressamente a sua concordância. Quando a gente verifica, por exemplo, a legislação internacional mais relacionada a tráfico de pessoas, tá, que é uma outra forma de violência também, ali existe uma questão que é a seguinte,
o consentimento dado pela vítima é considerado irrelevante. O que isso significa? Ela não pode ser considerada uma criminosa, porque muitas vezes as mulheres traficadas, elas são colocadas no mesmo status de criminosa daquele que fez a passagem dela de um país para o outro. Só que muitas vezes ela é enganada ou é submetida à violência. Por isso o conceito de consentimento ele é tão importante e deveria ser tratado aqui. Só uma coisa importante aqui, para ninguém ficar pensando que tem que ter contrato assinado. Olha, pode pôr a mão aqui, não é isso. A gente precisa pensar em respeito. Respeito é a base de tudo. Respeito é a base da razão, né? Quando você... o casal tem taras, né? Eles gostam de uma coisa mais violenta. Então você tem que começar a se preocupar sim. Você tem que começar a se preocupar, sim, em ter um acordo para praticar esse tipo de sexo parafílico. Sim. Né? Porque violência não se justifica. Tudo que causa dano à integridade física e psicológica é dano. Então, violência, quando o casal quer, ele tem que se preocupar, sim. Porque nada justifica. Falar assim, ela me pediu. Não Exatamente. Não dá. Já é um sinal, né? Exato. Já é um sinal. Mas eu quero de novo focar no Daniel Alves, né? Não na vítima. Que infelizmente está lá e graças a Deus ela está sendo orientada e amparada. Mas existe uma história muito famosa que é da rainha que toda vez chega na frente do espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia que não, que ela era mais bela. Um dia... ela foi perguntar para o espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu, sim, existe. Nesse exato momento, ela se transformou numa bruxa e saiu quebrando tudo, e o resto da história a gente já conhece. O que essas pessoas, a analogia que eu quero fazer com essas pessoas que são famosas, milionárias, e que têm muito dinheiro, e que todas as pessoas falam sempre sim para essas pessoas, né? Entra na casa noturna sem pagar, vai para o melhor camarote, tem as melhores e mais belas mulheres, tem os melhores carros. Quando escuta um não... olha o que acontece, se transforma numa bruxa ou num bruxo, porque não sabe escutar um não vindo de uma pessoa, principalmente vindo de uma mulher, porque fere o ego dessas pessoas. Agora é interessante, Rodolfo, que o clube do qual o Daniel Alves defendia, que era o Puma lá do México, no domingo, dia 20, foi domingo? No domingo, eles lançaram nota já dizendo... nós demitimos o Daniel Alves porque isso não está de acordo com os nossos valores e nada, absolutamente nada e ninguém vai manchar a história deste clube. Imediatamente, eles já demitiram o Daniel Alves e colocaram uma atitude bem contundente contra este tipo de crime. Mas aqui no Brasil também acontece. O São Paulo ia contratar um jogador que teve uma ocorrência feita pela esposa e o São Paulo acabou não contratando. No caso do Robinho, o Santos também ia contratar o Robinho e acabou também não contratando. Eu acho que todos os clubes que têm bom senso compactuam com isso, você entendeu? Com a não violência contra as mulheres. Não é um caso exclusivo do Pumas, mas é nobre o que o Pumas fez. Rodolfo, eu discordo de você, com todo respeito, claro, em relação a ser uma pessoa famosa. Agora, ainda mais que ele falou que foi segurança. É que antes de você discordar, veja bem quais são os caminhos que nós dois percorremos. Você pode ter tido um caminho diferente do que eu tive. Eu trabalhei diretamente com muita gente famosa. Então eu falo por experiência, não pelo que eu li ou escrevi. Não, com certeza. Não estou falando que é achismo, nada disso, mas é mais uma opinião ou visão de como eu enxergo para isso. Não acho que é porque a pessoa é mimada, não consegue ouvir um não. Eu acho que é um sintoma que é reflexo de algo muito maior, muito mais grave, que acontece na sociedade, que ainda só ganhou notoriedade pela pessoa ser famosa. Porque se a gente ficasse sabendo de todos os casos que ocorrem... Nossa, a gente só falava disso. Exato. Eu não acho que você está discordando de mim, eu acho que você está acrescentando, na verdade. Você não está discordando de mim, nós falamos a mesma coisa, só que você está acrescentando. Você fez uma vírgula no que eu falei e está acrescentando sua opinião, que é lógico, eu também concordo com você. Mas a pessoa, o cara com grana, o esportista... ele vai lá, pegou o camarote mais caro. Sim. Pô, porque você tem dinheiro, velho. Você tem dinheiro para pagar o gasoduto da Argentina. Ainda falaram, aqui em Barcelona é tudo liberado. Por que o Messi não financia o gasoduto, né? O Messi podia financiar o gasoduto. Mas o Messi não é bobo. Mas se a pessoa for bandida, for nojenta, ela vai ser assim se ela for rica ou vai ser... Exato. Mas aí a pessoa chega, ela pega o lugar mais caro... eu não sei, elas são doentes a ponto de achar... Bom,
Elas vieram aqui... Talvez ela tenha mais possibilidades. Elas vieram aqui é porque elas querem. Exatamente. Você não pode partir desse pressuposto. Exatamente. Se você paga lanche, você é trouxa. Isso não dá direito de você avançar sinal. Claro. As pessoas confundem direito com trouxice. Exatamente. Exato. E eu já larguei um VIP, um cara que eu tava trabalhando, me pagando muito bem, porque ele maltratou a mulher que tava com ele, uma suposta namorada que tava com ele, uma menina. Ok. Conta quem foi o... Não vamos fazer. E eu simplesmente peguei na mão da moça, não tinha Uber naquela época, eu estava dirigindo para essa pessoa, eu falei... A partir de agora eu não trabalho mais para você. Vamos embora. Coloquei a menina no táxi e subi. Isso foi aconteceu lá no Guarujá. E eu subi e vim para São Paulo. Não faço questão nenhuma de trabalhar para pessoas. Nunca fiz questão de trabalhar para pessoas doentes da cabeça. Essas pessoas teve uma infância desgraçada, conseguiram conquistar o que pouca gente consegue conquistar, que é a fama e o dinheiro. E de repente elas acham que pode comprar o comportamento da mulher. E não podem. Exatamente. Nenhum comportamento está à venda. Ela faz se ela quiser. Até uma garota de programa, ela não é obrigada a ter relação com você. Ela faz se ela quiser. Não é porque você está pagando. Você olhar para sua cara e falar assim, lindo, não vou fazer sexo com você, eu vou embora. Que direito você tem de trancar a porta e bater nela e falar, eu tô te pagando, você tem que fazer. Não tem. Não tem. Então eu conheci pessoas assim. Foi um dos grandes motivos, Pavinato, pra eu ter vergonha na minha cara, estudar e sair da noite. Exato. Porque não era pra mim aquele mundo. E eu vou até complementar, viu, Rodolfo? Porque um dos motivos que eu foquei nos estudos foi porque eu via, por exemplo, o meu próprio pai praticando violência doméstica e eu não concordava com aquilo. A gente ia na delegacia, o que tinha impunidade, gente rindo. É isso que acontece, na maioria das vezes, quando as mulheres vão denunciar. Agora, isso não pode acontecer. Impunidade não pode acontecer. Por isso, nós precisamos, sim, tratar da legislação aqui no Brasil de forma adequada e pensar nas políticas públicas que precisam, sim, ser implementadas no nosso país. Porque as mulheres aqui, as nossas crianças, principalmente com os dados que já foram colocados aqui, elas sofrem muito. Infelizmente, elas não têm a possibilidade de estar na TV e de falar: nós sofremos abuso sexual. A nossa família pede socorro, mas enquanto isso os políticos não estão preocupados de forma alguma com os problemas reais da nossa sociedade. Dani, olha, me desculpa. Nobre o seu relato, Dani. É sobre isso que a gente tem que... O trauma não é só aquele momento. É algo que vai perseguir a pessoa pela vida inteira. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção enquanto eu estava lendo sobre essa notícia. No protocolo, que depois do ataque... Ela foi direto para o hospital e já começou a tomar remédios antivirais para não pegar nenhum tipo de infecção, que é algo que não é comum. Eu ouvi dizer que as mulheres normalmente, por se sentirem sujas, depois disso elas vão para casa, tomam banho, depois vão para a polícia ou para o hospital. E lá foi algo direto que pode até evitar que ela pegue alguma doença mais grave. Quanto menor o tempo, por exemplo, você tomar a medicação, né, a pós-expositória ao HIV... Quanto menor o tempo, maior a eficácia. Né? Ele tem uma janela de 72 horas. Então, quanto menor o tempo, maior a eficácia. E isso é uma realidade muito cruel. Isso que a Dani falou, eu acompanhei a evolução, né, desde o surgimento da Maria da Penha, que foi um desastre, né, que apesar a intenção é boa, mas isso só fez aumentar a violência contra a mulher. E não só a lei também, mas a atitude das autoridades, Exatamente. De quem faz a persecução penal. Essa é uma grande charada, Pavinato, porque eu fui trabalhar numa ONG com mulheres que foram violentadas, porque eu também tive um caso desse dentro da minha família. E foi muito difícil levar a minha sobrinha na delegacia, e na delegacia perguntarem assim, você tem prova com uma menina de 15 anos, sabe, que sofreu uma violência. O cara pegou a mão dela, tirou a roupa, baixou as calças dele, ela saiu correndo... E as pessoas perguntando para ela se ela tinha prova. O que uma menina de 15 anos tem que inventar? Então, quando tem uma violência contra a mulher, eu levanto a bandeira. Porque foi por isso que eu passei. E nesse momento deve ter muita gente em casa, mulheres nos assistindo, que passam por isso. Com homens violentos, que indifere de dinheiro. Aí eu entro no lance do caráter. Que chega bêbado em casa, que bate. O seu relato... dono da mulher. O seu relato é o de milhões de mulheres que passam por isso caladas, orando por marido ir para a igreja, para largar o álcool, para largar o vício.
O vagabundo fica o dia inteiro sentado, dormindo, e a mulher lá vai estar trabalhando para ganhar um salário mínimo. Esse é o retrato do país, esse é o retrato da sociedade e da luta que a mulher tem que ter. Todo mundo conhece alguém que sofreu abuso. A gente pode não saber que a pessoa sofreu, mas a gente, com certeza, cada um conhece alguém que sofreu. Exatamente. Verdade. E, meus queridos, não existe consentimento implícito. Não precisa ser escrito. Claro. Mas o consentimento, ele sempre é explícito. Com uma palavra, né? Com uma ação, né? Quando é recíproca, né? A troca de toques, ou tirar da roupa, ou qualquer coisa que explicite que há a vontade de manter uma relação. Não é porque alguém entrou no seu camarote, não é porque alguém foi à sua casa, não é porque alguém foi a um encontro de aplicativo, Com certeza, que esta pessoa já está concordando com o que a outra pensa que vai acontecer. Não existe. Não existe. Não confunda o fato de você ser trouxa com o fato de que, porque uma pessoa foi até você, que ela tem que fazer o que você quiser.